A paz de Jesus Cristo, a paz de você, não fica à vontade. Obrigado, Pai, fiz por você. Amém, amém. A paz do Senhor Jesus, ouvintes, inscritos deste canal, Pai de São Pedro, vizinhança, e etc. Hoje é dia 11/3/2026. Eu tenho visto que há uma guerra entre Israel e entre Irã, entre a Rússia. Esse é o final dos tempos mesmo. Mas, vou entregar uma revelação para o meu pastor agora. Porque é primeiramente Deus com ele. Porque eu tive uma visão séria e vocês vão contemplar. Os inscritos, continua inscrito, não fala mal e continua com a bênção. Os que crerem nessa alma continuam com a bênção. Mas aqueles que não compreendem, aqui está a casa do Senhor. E não há outro lugar para mim, não tem, para Simão também não tem. E vocês que é inscrito, um beijo e um abraço em todos vocês e família. E a paz do Senhor Jesus. Só um momento. Simão, eu estava, aleluia, eu estava ali na porta da casa do Senhor, no átrio da casa. E quando eu pus o crachá, eu estava aqui, quando eu vi a bandeira do Brasil e a bandeira dos Estados Unidos. E Deus manda te dizer, é impossível, aos olhos até mesmo do Senhor que manda dizer, ver você sofrendo a partir de hoje. Não há tristeza no seu coração, mas Deus manda dizer. Mas vem aí uma guerra entre o Brasil e os Estados Unidos, que há muito tempo, não sei, Deus manda até te revelar assim, que você falou assim, o Brasil é cheio de bênção, é maná, é mel no Brasil, tem muitos lugares, mas muitos prejudicam. Você falou. Mas Deus me mostra que você dormindo nessa madrugada, Ele viu o seu coração e viu um pouco de cansaço físico. Mas essa guerra vai ser por causa deste ministério. Essa guerra vai ser Brasil contra Estados Unidos, porque você não sai prejudicado. Vai ser porque, como que eu posso dizer? Estava todo mundo prosperando. E muitos de outros países viram até a tradução da sua pregação. Mas o Brasil, para a verdade, te conhece bem. Deus manda te dizer, o seu nome rodou no Brasil. Mas Deus manda te falar que você, a sua família, esse bairro não vai ser prejudicado não, tá? Vai vir uma guerra, até bomba nuclear vai vir no Brasil. Porque você prega, revela, e pessoas, às vezes, mesmo inscritas, vêm até para o Brasil para aprender indiano, para ver o YouTube e a pregação sua. E muitos do Brasil estudam aí esse negócio em inglês para aprender. E tem um de cada lado, Estados Unidos e Brasil, que eles são terroristas. E vai ser uma guerra. Deus só manda te falar algo, que Ele te ama mesmo muito. Não é esse amor que as pessoas ficam passando e falando na rua. Ô Senhor, Jesus te ama. Não, o amor por você e sua família que você pede é outro. Ele manda te entregar a vitória das escrituras, da sua casa, da sua irmã, do seu irmão, na sua mão. Está tudo feito, não dá problema. E todas as bênçãos, você e sua esposa, sua irmã, sua família. Tá, meu irmão? Tá? Em nome de Jesus. Porque Deus me livre e guarde. Eu vou falar com vocês um negócio. Vê assim, a bandeira assim, todo tamanho, o tamanho da igreja que tem grandão assim, nos Estados Unidos e Brasil. Eu não saí do espírito e nem vou sair. Não é por mim que mata, que morre, eu prefiro que não morre, mas se matar para problema, eu não gosto de Simão, bairro São Pedro, família tá bom. Mas essa guerra, vocês ouvem, muitos falam, o Brasil é abençoado, porque falam, eu vou falar com vocês a verdade mesmo.
Nem ele que falou, não. É o Santo Simão da Silva Santos que falou, entendeu? Santo que está no céu e na terra. Pronto. Mas essa guerra, você já viu aqueles foguetes que passam, aqueles aviões que saem dentro fumaça para lá, lá no céu que tem um grande assim, vai ter guerra aqui no Brasil, não demora. Mas os Estados Unidos, vocês vão falar, Estados Unidos não vai ser uma guerra só, para mostrar ao povo que Deus está falando. E aqui, eu te falo um negócio. Só um momento. Evangelista Daniel Nádio, pastor, viu? Só deixa São Pedro me chamar de pastor, eu fico triste para dar. Eu sou evangelista, pastor é meu amigo, meu irmão Simão. Ó, você deve ver aqui, vou te mostrar. Você está achando aqui pequeno? Amém, que Deus te achando grande, mas aqui não é pequeno, aqui é o céu, aí. Entendeu? A gente é carne, a gente é osso, mas nós passamos por isso aqui. Mas aqui é o céu. Você tem medo de vir? Você tem medo de respeitar a autoridade do pastor e um pouco do evangelista? Mas vocês têm que ver que nós sofremos. Ele sofreu mais ainda, que está aqui do lado da casa do lado. Ele sofreu para deixar essa obra e eu também estava no meio, passava um dia sem orar. Não tenha medo a não ser de Deus. Porque eu vou te falar, essa guerra não vai ser muito bom. Vai gastar com dinamite em milhões, negócio bom. Mas o Brasil é o seguinte, não é a terra de Ponte Nova, o Brasil que é ruim. São as pessoas que recebem o que ela colhe. Se elas plantam mandioca, elas têm que regar e esperar para colher a mandioca. Mas se planta feijão, eles vão ter que regar e esperar plantar o feijão agora. Tem uns pessoal aí que está achando que vai plantar mandioca e vai colher pepino. Hein? Aí não dá, ué. Tudo que planta colhe. E nosso pastor e evangelista, que eu não me excluo, assim, fico chato, nós estamos plantando a palavra, o amor de Deus, o amor de Jesus, o amor das pessoas da nossa família, pedindo Deus para guardar vocês. Nós vamos receber o que então? O amor, a ajuda. Tudo isso nós vamos receber. E aqueles que creem que. Mas deixa eu te falar. Aí você vai falar, oh meu Deus, não é por mim que espalha. Podia ser bom que saia rápido. Mas você tem que ver que o seu corpo tem que ser templo do Espírito Santo de Deus. Vamos falar a verdade, fumar, drogas, eu nem sei o que é, eu nem entendo. Aí, nosso pai, vou comentar com o Simão, bebe uma garrafa, 2, porque está com problema de urina e chegou o ultrassom dele. Ó, Simão, chegou o ultrassom dele, tá? Não tem. Obrigado, chegou hoje de manhã, tem sociedade. Obrigado, viu? É porque ele tá bebendo tempo quando ele tá urinando direito. Não tem. Tá? Tá, meu irmão Simão. Aí, aproveitando e explicando, vocês têm medo. Aí, não vocês não esquecem, nenhum bagulho. Aí solta a bomba, ele não vai sair prejudicado, nem eu, que nós temos fé, nem a irmã dele, nem o irmão dele, nem parecido, nem a libertador, nem ninguém, nem os filhos. Nenhum bairro São Pedro. Agora, nele não atinge, ele me não atinge. Às vezes você deve perguntar, se eu moro em Rio Grande do Sul, vai cair em Mato Grosso. Tá bom. Mas vai gastar tanto que a economia do Brasil vai, pum, lá embaixo. Mas, muito dinheiro, não sei, eu vi o mar lá subir em petróleo e eles correram para lá. Mas vai afetar vocês, infiéis, viu? Deus manda dizer a vocês. O escrito continua vendo, continua praticando que a sua vitória é garantida. Eu mando falar para 610 que 609. Mas vai apertar, ué. A economia, como se vai prosperar, vai. Como antes não, vai dar prejuízo, vai. Mas, me perdoa que eu vou falar, Deus não vê assim. Mas até depois dessa guerra, vão abaixar a cabeça, vão ficar como eu e o Simão ficamos na vida. Moado de cabeça baixa, respeitando o Senhor. Vocês vão questionar, o que eu fiz? E agora, hein? Agora é hora de ter fé, entregar o que é de Deus o dia minha oferta, pedir oração, crer nesta obra de Deus, para que sua vida continue, que é uma bomba meio que vai, uma bomba assim, ó, vai espalhar no Brasil, nos Estados Unidos.
Porque muitos falam, Brasil e nações. Bom, mas busca o Senhor antes em nome de Jesus, antes que aconteça, você vai morrer. Não conseguir nem levantar da cama, nem muito menos, pegando um garfo que Deus manda falar. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixei induzir a tentação, mas livrai do mal. Amém. Soberano Deus, eterno Rei, que há no nome do teu Filho amado Jesus Cristo de Nazareno, Jeová e o Espírito Santo dos anjos e serafins, eu venho clamar a Deus, um Deus vivo, que venha nos proteger, o ministério, chama de fogo. Cuide do pastor Simão, cuide da família dele, que eu expliquei ele hoje. Cuide da minha família, cuide da nossa família, que dois é um equivalente ao Pai e Espírito Santo. Cuide do bairro de São Pedro, cuide dos comércios, cuide do salário de Simão, cuide da luz, da água dele, da família dele, diminui essa taxa. Doai, Pai, os dizimistas, vai abençoando eles, vai tirando toda contenda, toda miséria. Apresenta a vida do André que pediu oração, decanta lá, basúbia. Visita ele, a família dele, porque André, Deus mande falar que a sua luta acabou agora e você vai prosperar com a tua família, amém? Até aqui, seu André, sua família. Abençoa os vizinhos dos quatro lados, aonde estiver contenda que fez essa obra, que o Senhor até perdoe, mas não deixe que entre em condenação, Senhor, porque se não viu um anjo da morte com a foice matar, Senhor, tem misericórdia, Senhor, daqueles que necessitam de água, das crianças, mudas, telepáticas, como diz Ney Mato Grosso, é um artista que muitos julgam que ele é homossexual, ele é homem, veste de mulher, mas é sim, Senhor, que necessita do pai e da mãe. Visita, Senhor, os 4 cantos de Ponte Nova, visita esses que entregam aqui, ó, de todo carinho, todo amor, querendo ver a felicidade da sua obra, diz me oferta os votos, ajuda essa pessoa que ajuda a obra, mas aqueles que não ajudam, que o Senhor ajude. Visita a nossa tia May, nosso tio Paulo, nosso tio André, tio Miguel, Mariana, Maria Paula, Isadora, abençoa Eza, abençoa também Caroline, Lucas, abençoa eles, abençoa todo o familiar de Simão, aquele homem, aleluia, que vem aqui, Simão, pedir algo primo dele, tá, Simão? Ele tá bem, tá, Simão? Ele viajou, mas deu mãe para lá que ele tá bem também, tá? Tá só prosperando por causa do Senhor. Tem primo que aparece o Senhor na porta ali, sabe? Forte, que ficava muito ali na frente. Ele tá preso não, tá? Ele tá bem, tá? Tá ganhando bem pra caramba também. Tá bom? Deu mais aí. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, abençoa esses que venham entregar voto, que venham entregar misericórdia do dízimo, da oferta, que depositam. Porque, Senhor, nós falamos de bênção, mas nós também falamos de cobrança. Como algo vai ser depositado e tirado, gastado para aquilo que não presta, nada disso. Aniquila isso, encerra isso, suspende, Senhor. Oro pela nossa vida, nossa mãe Maria Aparecida, que hoje recebeu um grande livramento. Também a Marcela, porque Samuel hoje aprontou, jogou, meu filho jogou um tempo ré por causa de um celular, acertou a testa dela e sangrou um bocadinho, abriu a ferida. E logo menos eu já peguei Samuel, já corrigi ele com toda a alma, e cada vez que ele põe, que eu não gosto de brincadeira, não gosto nem para eu vou corrigindo, e hoje ele aprendeu, porque quando ele jogou eu vi sangue, ninguém falou que tinha machucado, e eu falei com Deus, eu estou vendo sangue, cadê? E ele tira esse demônio que perturba ele, achar que ele vai ser algo do mundo que o Senhor está mostrando, tira dele, que ele não vai ser dessa obra, que ele venha trabalhar muito nessa terra, tanto físico, braçal, como na obra, para depositar o que é de Deus e servir ao Deus dessa obra de Simão, e do evangelista Daniel que chegou também para ajudar. Visita aqueles, chefe, a senhora, os crianças, Senhor, visita todos os lugares, em nome de Jesus. Amém. Deus manda falar com a pessoa
um casal que é esposo do parecido e o parecido, vocês vão ganhar uma compra, qualquer momento, grande no supermercado Barrão, moço. Em mundo espiritual, vocês vão achar que as pessoas vocês iam achar que estavam doando. É como um prêmio que o próprio dono da empresa Bartolomeu está dando a alguém para entregar pelo seu trabalho e pelo cuidado da senhora com o teu filho, parecido, senhor parecido. E é uma compra muito grande. Vai chegar lá e vai falar, pode comprar o que vocês quiserem. E eu vejo lotado um carrinho até a boca. Assim, ó. E Deus te entregou, porque eles gostaram muito da sua família e do seu trabalho. Amém? Até aqui, em nome de Jesus. Vamos louvar em nome de Jesus. Ainda, está no 192. Pelo sangue. Aproveitando, eu vou falar com você um negócio. Eu reparei uns treinos na televisão que os outros fazem uma ruindade, o cara bate na esposa e namorada, depois vem e põe um calibre na cabeça querendo se matar, às vezes faz covardia com criança, o Bob tá aqui, os cachorrinhos bonzinhos aqui. Deixa eu falar com você um negócio. Aproveitar que eu vou falar com você. Antes de você fazer isso, ainda que Deus livra, em nome de Jesus, você fazer isso. Vai trabalhar, seu preguiçoso, antes de fazer isso. Sofre na vida e faz, velho. Vocês acham, aqui em Ponte Nova, né, Simão? Tem sofredor, né, Simão? No trabalho, né? Mas não é todo lugar, não, Simão. Tem gente que comete um erro, quer matar, quer morrer, e se dá, igual você bate um prego aí na porta, aí uma areia pra carregar, quase morre. Não é homem. Não é homem. Só desgraça. Não quer ficar. Eu sei. Há perigo aqui. Mas o Senhor já acostumou. Um lugar, um lado e o outro. As pessoas estão achando que eu sou trouxa. Entendeu, Simão? Você não. Aí você pensa. Os mais velhos idosos sofrem a vida toda ali. Pá! Aí chega um cara que quer meter fama, né? Aí fala um trem que não tem nada a ver e vem e aponta um calibre de um revólver na cabeça. Se eu estiver perto, eu não sou homicida, eu sou evangélico. Dá vontade, se for da carne, quando for assim, meu filho, espera não, só. Vai lá e ir pro inferno. Você tem tudo na mão, entendeu? Aí passa uma besteira, não é melhor que você vai preso, não você passa. Sabe o que ele faz? Meu Deus, desce essa árvore. Não é por mim que vai pegar um pau de mulher. Sofremos. A vida é um sofrimento. Mas depois Deus amacia e alivia a cruz. Vamos louvar em nome dele. Pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou e de culpa nos livrou, com o sangue que malou no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Antes tinha muito temor, mas agora tenho amor, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação pela grande redenção, o Calvário. Pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. És um grande pecador, eis aqui teu Salvador, tema do bom pregador, e o Calvário, o Cordeiro divinal,
padeceu na cruz teu mal, oferece graça e tal no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Eu fico impressionado com esse bairro, que todo mundo aqui é quietinho e silencioso. Eu moro mais para baixo, eu sei aonde eu vou morar na minha vida, que a minha família já tem pé que já está acontecendo aqui por perto. Eu vou falar com você, ô irmãos. É assim, eu já fui assim, tal, aí tá, 16 anos ali, aquele batuque e tal, sabe? Aquele trem de boa assim, que tá mais divertido e conhecido. Eu não participava não. Eu tenho pavor de ficar dentro de casa com a escola de samba no meu ouvido. Ó. Mas ainda eu suporto, porque minha família diz, né, Simão? É assim vai, mas que é, né, Simão? Mas passa carro para um lado, uma bebe. E passa para o outro, aquilo ali, vai começando a doer a cabeça. Por que, evangelista Daniel, você não gosta da Baixada? Não, na Baixada eu já não sou, gostando não, eu fico onde tem sossego e minha condição dá. Eu vou te falar um negócio. A indústria, tudo que é indústria, acaba com a saúde da gente. Físico, biológico, químico e tudo. E nós trabalhamos nisso, uma que nós precisamos e uma que nós, e gostou do nosso serviço, né, Simão? E da galera, né, Simão? Mas isso prejudica a saúde. Né, Simão? Ainda que a gente não sabe. Se está pagando essa novidade, salário bom, prêmio de 112 convênios, porque perigo tem, né, Simão? Se não tivesse, não era só o salário, meu irmão, Simão? Não é um salário, é quase 2. Ele diz que é 2, né, Simão? Porque, eu vou parar com você, não. Nós quase morremos aqui em São Pedro, Simão. Minha mãe disse, nossa mãe disse que eu ia ficar lá embaixo. Ó, quando você está deitado, a sua cabeça descansa. Ainda que você vê televisão, vídeo, filme, evangélico, etc. Descansa. Aí da hora para outra você fica um pouquinho incomodado com o trabalho. Passa caminhão, passa ônibus. É outra não. A rua é pública mesmo, com vontade. Mas é bom, a rua é pública do prefeito e casa. Mas eu não sou obrigado a ficar no meio dessa bagunça por resto da vida. Simplesmente estou orando para mim ir para um lugar sossegado. E preste atenção. Creia nessa obra até o fim que você verá a recompensa de servir a Deus. Vamos louvar o hino da harpa cristã, número 193. Aí depois compra uma casa aí, o aluno tem uma casa no lugar errado e não tem volta. Tudo isso tem que pensar. Tem que pensar, né? Pode pensar mesmo. Porque acontece com a gente, né? Mas tem que amar demais, meu filho, para ficar num lugar só. Às vezes tem que amar até mais que a gente, é igual. Mas Deus é fiel. Alma batida. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele, com fé e calma. Jesus de todos teus males salva,
e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espere ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. A criança é o seguinte, meu irmão e minha irmã. A criança é o coração de Jesus. Às vezes você deve pensar, mas eu não tenho, mas pode ser que eu não tenha, mas tem um que reconhece por ser o mais velho, ou até mesmo o mais velho, como um pai, porque o próprio pai e a mãe explica quem é quem e como ele se considera, é ruim não. Mas eu vou te falar, olha para você ver, de uma hora para outra, uma criança te olha sem saber de nada. O futuro Deus pertence, tem que cuidar no presente. Mas aquela criança é totalmente inocente, né? Eu reparei algo em Bob hoje, um cachorro que tem aqui. Ele é inteligente, e a criança nasce inteligente. Ainda que ele não tenha alma, ele está aqui, ó. Se você não tem coragem de fazer uma maldade com o teu filho, tua filha, não faz com os outros também, não. Sabe por quê? Quem quer guerra, arrumou guerra. Quem quer paz, vai adquirir paz. Mas quem humilha vai ser humilhado agora que Deus manda dizer. E Deus manda te falar que escrito, não é para você se preocupar com o negócio, não. Da mesma forma que você foi humilhou, você vai ser humilhado o dobro que Deus manda te dizer, entendeu? E Deus me mostra para muitos que fizeram com essa obra, já não tem nada, canta de galo e canta de grande, e acha que é mulher mais que todo mundo. Eu vou te dizer um porquê. Essa obra não precisa dos fracos, mas precisa dos fracos, precisa se levantar. Mas aquele que crê, o pão da vida, que é Jesus, será salvo tu e a tua casa, não só na terra como no céu. Amém? Até aqui, em nome de Jesus. Ainda ser um 301. Lógico que está com fome. Em casa tem irmã, tem filho, tem mãe, tem pai, todo esse irmão aí, tudo dele. Vou te falar uma coisa, tiroteio na panela. Eu paro o giro, se polícia ouve no ovo, se deixou de ouvir, não pega nada. Mas ó pra você ver. Eu vou te dar a simplificação daqui, meu filho. Nossa, ainda bem que Deus não me deu minha cabeça e coração desse irmão hoje. Tá aqui, ó. Tudo aqui. Tem gente que é arado, sem educação para desgramar. Quer pegar tudo e deixar a pessoa sem nada. Você faz uma macarronada, daqueles cubos assim, ó. Desse tamanho assim. Olha pra você ver. E desse tamanho. Aí você põe na panela, põe água, né? O nível bom. Aí você põe um sazon ali, um quitano ali de churrasco e tal. Senão até mesmo, vice-versa, um alho. Ou até mesmo caldo de quinoa e planta ali, ferve, vai. Aí você, ó como é que Deus olha a obra e aqui são fiéis. Aí você tem ali umas 7, 8 salsichas. Aí você corta ela de cima para baixo assim, e assim como uma cruz. Aí você, quando misturou o tempero ali,
vai lá e joga uma cebolinha, uma salsinha, e planta a salsicha lá para cozinhar, fica gostosa, né? Salsicha cozidinha. Aí cresce. Aí você senta você e sua família. Eu, aqui é a mesma coisa, mas nós preferimos ficar só. E a sós assim, ó, mas nós precisamos de vocês também, que nós gostamos de vocês. Aí tá lá, vamos supor ali, senta 4 pessoas, só que vai vir mais 2, ali dá mais ou menos 20 pedaços, vem um pega tudo arado. Arado até arado sem educação. Porque tinha que dar para todo mundo. Sabe o que Deus faz? Ele exalta aquele que não ganhou nada, põe lá em cima e deixa o outro precisando. Sabe por quê? Porque essa educação não aprendeu o respeito. A escola parece ser tudo mesmo. E tem que estudar. Mas a educação vem de Deus também, velho. Ele vai querer na terra a gente ser educação e no céu. Ele quer a gente puro de alma e coração. Vamos lavar o hino apto 301 vezes em nome de Jesus. Vamos louvar, povo, em nome de Jesus. Vencerá. Cristo já nos preparou, já que nos comprou, e agora nos convida a cear. Com celestial maná, que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. E discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus manda outra vez ir. Alabassubre cantaraia, mas manda partir. Alabassúbia. Ao tomar a praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que convida a ceia vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu pode saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, venha Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação, eis que tudo preparado já está. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus, que a fome suportou e sede já passou, lá no céu irá ceiar em santa luz. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus saciar. Olha, irmãos, vou botar um pequeno trecho aqui. Eu já fechei numa indústria. Eu já fechei em 2 indústrias. Eu já fechei em 3 indústrias. Eu vou decidir agora, como eu tenho em nome de Jesus. Pelo sangue de Jesus tem poder, que eu não vou falar em nome de Jesus. A obra necessitaria, eu recebo. Pouco ou muito, não sei, mas entrego o dinheiro. Este homem de Deus aqui, ó. Passa um sinal aí, Simão. Fala, Simão, lá. Simão. Obrigado, viu, meu? Ele também já entrou e ficou mais tempo que eu na indústria. A indústria tem de dano, é pesado para danar, sabe?
Pior que um servente de pedreiro, mas é mais sofisticado do mundo. Ele trabalha. Quando eu entrei na pastora, ainda eu não conhecia muito. E sonhava vendo. Muita gente falava. Mas quando eu entrei na saudade, eu podia ir pôr ele lá, que com 2 meses eu fiz meu nome lá, como ele fez no Porto Alegre. Mas como ele trabalha somente na obra, em nome de Jesus, e Deus tirou ele de tudo do mundo, para ele fazer a obra. Só que tem um porém. Deus me chamou definitivamente em 2021 para a obra também. Chamou ele no passado, criança, adolescente, ele teve que parar, né, Simão? E me tirou, sacana, me tirou da pior forma doente, né, Simão? Para não fazer isso mais, né, Simão? Eu poderia pôr lá por ir. Fiz aparelho, eu simplesmente aquela diareza, aqui ó, se ele puder, mas não pode. Dois trabalhos, é um sério que tem aqui. Ele é sério. Entregar alguém e aqui. Vem cá. Deus já procurou muito tempo. Eu fui de um jeito meio dolorido. Eu pensei, nossa, Deus do céu. E me aguentei, meu filho. A minha sorte já tinha um ano. Mas me tirou. Agora, que vocês pensem o que Deus iluminar suas cabeças. Um é Simão e o outro é Daniel. Eu não sei quem é direito na obra agora. Porque nós fazemos o que Deus manda. Amém? Vou logo um pequeno... eu vejo uma pequena nuvem e entrar na palavra de hoje, que é João 20. Amém? Em nome de Jesus, eu vou dar parte das ofertas de uma vez. Em nome de Jesus. Aleluia. Pois o Roda canta labassúbia. Erianalaia. Ô Simão, Deus manda falar que vem muita roupa pra você aí, tá? Entendi. Muita mesmo, tá? Hoje você tá queimando aí, né, Simão? Aqui nós estamos tranquilos. Tá? Tá tranquilo? Tá tranquilo? Tá. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meu Deus. Brincar? Brincar as coisas que é de Deus sério, não. Ele brinca porque ele nasceu nisso. Aleluia. Acabou. Vamos lá? Essa a chave para ajudar esta obra de longe, ou até mesmo dentro do bairro, da cidade, entregar o dízimo, né? O Senhor manda em Malaquias 4, né? Antes, mas manda em 3, 5, 4. Como falou com Moisés, entregasse que é de Deus, como pediu Abraão, o filho, mas que sacrificasse uma ovelha, né? Para não matar o filho dele. E vocês ficam à vontade entregando dízimo e oferta em nome de Jesus. Esse é o WhatsApp do pastor Simão da Silva, Simão da Silva Santo Simão. É uma chave Pix de ajuda 319-843-7890. 319-843-7890, onde quando eu tenho a minha vontade de fazer também e preciso, eu mando para essa chave. E vocês que não podem ajudar essa obra, agradeço. Mas quem puder, ajude. Nós necessitamos de sua ajuda. Quem oferta com alegria, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará. Quem ajuda com alegria, lá no céu brilhará, e Deus recompensará, e o Senhor recompensará. Ó Senhor, abençoa as ofertas, ó Senhor, abençoa as ofertas, abençoa os teus filhos que ajudam de bom coração, dando a ele gozo, paz e alegria, abençoando cada dia, ó Senhor. Obrigado, vocês que ajudem, e manda um like aí, Senhor. Só um momento. É gasofilaço, meu filho. Lá no final, quando eu entregava a oferta, Almeida, também familiar seu,
não te tratou bem. E muita gente que tentou tua Pai Saulo morrendo, meu filho. Ali está a bênção, viu? Sua, mas seus inimigos vão ajudar você essa obra, que eram seus inimigos, não conheciam, vai quebrar o inferno, tá? Entendi. É muita gente, tá na escuridão assim, sabe? Vamos lá pra cá. E outra, aquela escuridão, é igual as trevas do inferno, sabe? E todo mundo indo. Deus falou pra você não preocupar não com esse inimigo, sabe? Que dá. Entendi. E a Tá vida bom? financeira é inimigo. Não é nem tanto capeta, é inimigo deixar de incorporar, tá, Simão? Entendi, tá bom? Nessa do inimigo, eu não gosto de inimigos. E tem, aqui tem, que atrapalha mais pessoas que não triste, mas eu vi ali, mas eles vão morrer mesmo, tá, Simão? Tá? Entendi. O nome dele tá, não? Essa é a vitória. Amém. Amém? Vamos lá. Vamos louvar. Eu vejo uma pequena nuvem. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu e faz chover. Faz chover. Abre as comportas do céu. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Faz chover, faz chover. Abra as comportas do céu e faz chover. Faz chover. Abre as comportas do céu. Se pedimos, Jesus virá como chuva descerá. Se pedimos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu. Cantai, como diz o salmista Davi, o pastor Moisés, o pastor Abraão, entendeu? Tudo cuidava do povo e a descendência dele multiplicou como a esteira. Ele não tem voz, se eu tivesse, eu passaria no estúdio e gravava um CD. Mas Deus manda não só eu, nem somente Simão, nem somente a toda a nação. Louvai ao Senhor, cantai louvor ao Senhor, clamai ao Senhor no deserto, na bonança. Louve ao Senhor que é digno de toda a glória. Amém? Em nome de Jesus. Obrigado. Vamos partir para a parte da pregação, que é o capítulo de João 20. Decanta lá, bassubriandaraia sério. Ó Deus tremendo, Deus de graça, onipotente, onisciente, onipresente.
Neste momento, o teu evangelista que trabalha para o Senhor dia e noite também, que eles não vejam, como o pastor Simão, que nós somos dirigidos por ele também, quando nós demos discernimento e nós somos irmãos, bem provável que eles vão entender, não só em Cristo, como carnal, que nós tornamos grandes amigos de Canta lá e toda a família. Eu te peço agora que me use nessa palavra, que muitos estão gritando nesse capítulo, mas que o Senhor dê discernimento para que eles entendam, em nome de Jesus. Pode abrir a Bíblia em capítulo de João 20, em nome de Jesus. O livro de João, capítulo 20, em nome de Jesus. A ressurreição, versículo 1. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu pedras tiradas do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão, Pedro e aos discípulos, a quem Jesus amava, e disse: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde puseram. Então Pedro saiu ao discípulo e foram ao sepulcro. Versículo 4. E um dos dois comia junto, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que a Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E rebaixando-se, viu o chão e os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão, Pedro, que seguia, entrou no sepulcro e viu o chão, os lençóis. E que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também os discípulos que chegaram ao primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabia a Escritura que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Versículo 10. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Jesus aparece Maria Madalena, até o versículo 18. Versículo 11. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ele, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro, e viu 2 anjos vestidos de branco assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? E ela disse: porque levaram meu Senhor e não sei onde puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Que buscas? E ela, cuidando que era o hortelão, disse: Senhor, se tu levares, dize-me onde pusera, e eu o levarei. Diz Jesus a Maria: decanta anaia súbia, alabassubiando arai. Ela, voltando-se, disseram: Raboni, que quer dizer mestre. Jesus é o mestre da terra. E diz Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e dize que eu subo para o meu Pai e vosso Pai é meu Deus e o vosso Deus. Maria Madalena foi anunciar ao discípulo que vira o Senhor, que ele dissera isto. Até aqui. Muita gente confunde. Muita gente está confundindo esse capítulo. Não aqui na hora. Quando não tem jeito mais para a tua vida, Jesus mostrou que até a morte ele venceu. E venceu com todo o sucesso, espetáculo do céu. Espetáculo da glória de Deus. Ele desceu a sepultura, sim, escadas, e em pé, não foi caixão. Não.
porque todos vão ser enterrados ali numa cova e o caixão totalmente resplandecido. Não, ele foi em um lugar próprio, no Calvário, em Jerusalém, se eu não me engano, Israel. Mas Deus me livre e guarde. Puseram o lençol, ele em pé veio, e ele totalmente envolvido de sangramento, e não retiraram os órgãos dele, porque hoje em dia morte os órgãos. E enrolaram ele com lençol de linho fino branco e puro. E a sua mãe Maria ficava muito triste, porque era uma mulher muito batalhadeira, né? Batalhadora, uma mulher santa, cheia de Deus, né? O ventre do Espírito Santo. E ela chorava, e os discípulos choraram, mas Maria Madalena, íntima amiga de Jesus, Jesus considerava uma amiga mesmo, né? Porque ela ficou só, derramou um guento, né? Algo muito caro, e Jesus mandou não estrovar que ela fosse, que ia ser curada. E Jesus falou: você é uma amiga que eu tenho agora, você deixa tudo por causa de mim, o que muitas mulheres não fazem. Abandonou tudo, e só se vê Jesus falou com ela: é Maria Madalena, você é uma amiga minha. E não é direto que a mulher fala isso com Jesus, não, porque dá para se tornar. E chegou naquele momento, naquela fase, como diz o versículo 1, no primeiro dia, Maria Madalena foi ao sepulcro da madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. E ela chegou meio atônita, né? Com a escuridão, assim, com a estrela não iluminava, né? Às vezes não tinha estrela, o céu estava coberto de nuvem. Ela foi esperando, e foi chegando ao sepulcro. E quando ela já ia cair assim por terra, até mesmo o joelho chorar, ela já viu o lençol totalmente desenrolado. Ela assustou. Ela assustou e falou: ué, cadê o mestre? O mestre estava aqui. Versículo 3. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E foi Pedro e mais um, e foram ao sepulcro, discípulo Simão. E dois correram junto, o discípulo correu mais, e Pedro chegou primeiro ao sepulcro, abaixando, viu o chão, o lençol, e Davi não entrou. E foi Pedro, Simão, e também não viu o lençol, atônito e cheio, porque Jesus dali já não estava mais. E começaram a assustar, e naquele desespero para ver o rei, ficaram totalmente desesperados, e chegar mais primeiro que o outro, e também não viu. Porque o nosso Senhor já está presente, né, Senhor? Todos os dias, né, meu irmão Simão? Porque ainda você deve pensar assim: muitos vêm e louvam assim, eu não quero nem aprender. Deus me livre. Porque o nome de santo tem que ser pregado. Abri, bem João 20, e me deparei, Maria Madalena, curvada assim o túmulo do rei. Bom, até aqui. Mas você sabe que tem que louvar essa vida aí em santidade pro resto da vida, né? Sem porcaria na vida carnal, na vida espiritual, porque expressar pro mundo que ela é santa mesmo. O filho dela é santo mesmo. O pai dele é santo mesmo. Porque uma sociedade, um homem desse aparecer diante de toda a terra e expressar isso, ele tem que ser corajoso. Mas muitos, Deus cansa de me mostrar que estão brincando com a palavra de Maria, mas até aqui, que Deus faça justiça. E eles esperando aquela vida, e aí ficaram atônitos: sangue de Jesus. O meu rei não está aqui, o meu filho não está aqui. E Simão Pedro: ué, cadê o mestre? Cadê o mestre? Acontece até hoje conosco, e com vós procuramos a Jesus. O 5. E abaixamos o lençol, todavia não entrou. 6. Chegando Simão Pedro, seguindo, entrou no sepulcro e viu o lençol no chão. 7. E o que o lençol tinha estado sobre a sua cabeça, não estavam os lençóis, mas enrolando numa parte. Então entrou também o discípulo que chegaram primeiro ao sepulcro e viu e creu. 9. Porque aí sabia a Escritura que necessário que ressuscitasse dos mortos. 10. Tomaram o discípulo para casa. Engraçado, né? E ainda, eles
Vem cá, mano. Vem cá. E eles e assustaram, só um momento, e assustaram muito. Por quê? Porque Deus me livre e guarde, tá? Tadinho. Porque Deus me livre e guarde. Aquele momento para eles era um tudo na vida. Como para mim e Simão, né, Simão? Adorar o Pai, Filho e Espírito Santo. Mas eles ficaram assim, ué, eles assustaram, ele podia até morrer ali naquela hora de susto. Por quê? Porque creram no Senhor Jesus, teve fé nele, caminhou com ele dia e noite, creu em todas as palavras dele, ainda que passasse dúvidas para ele, ainda que passasse dúvidas, o próprio rei, que era o rei e é o rei, discernia a vida dele, cumpria o que ele deveria fazer, e os prodígios eles viram. Só um momento. E o 14. E tendo isso, voltando para a terra, Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus em seu dom de profecia, como Deus veio à terra. E eles procuravam, choravam, Maria chorando, e ele caminhavam. E vinha Jesus vindo, né, naquela simplicidade, né? Jesus é simples demais, é o rei da terra. Jesus ama muito Simão, muito. Todo dia eu oro para ele, família dele. E o 15. Disse Jesus, mulher, por que choras? Quem busca? E Maria chorando, sua mãe, né? Oh, meu Deus! Oh, pai, meu filho partiu. Mas ela já lembrava que ele ia ressuscitar dos mortos, mas veio um filho morto, a mãe sofre demais. Imagina a mãe do rei. E aquele momento, Senhor, Senhor, Senhor. Oh, pai, cadê meu filho? Ele chegou. Versículo adiante. E quem busca, ele questionou. Perguntou a mãe dele, quem busca? Por que tu busca? Ele, cuidando que ele era lateral, disse, Senhor, tu levar a dizer, puseste os avarentos, assim, disse, Maria, ela voltando, disse, Rabi, quer dizer, mestre, disse Jesus, não detenhas, porque ainda não subi a meu Pai, mas para meus irmãos, diz, eu subo para o Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. A alma dele subiu, o espírito dele subiu, e naquele momento, na hora que a alma e o espírito dele subiu, decanta labassuibiandaraia sébia. Naquele momento, lá do alto, Deus disse, volta para a terra. Porque do mesmo falei que ia te levar e te trazer sobre a terra e ia te levar ao terceiro dia tu ressuscitaste, venha. Venha e anuncia até que eu busque a igreja. Até mesmo que a chave da terra sobre sua cabeça, suas mãos. Filho meu, Jesus, a terra é sua e o trono é teu. Mas você voltará para buscar o teu escolhido. E a mãe dele chorando, assustada, falou, meu filho viveu. Porque em nome de Jesus, e o nome de Jesus não é falso, mentiroso, hipócrita. Ainda que tu passe uma vida, uma situação difícil, ele lá do céu manda na terra, ele tem poder para te dar. Ele tem poder para te agradecer. Ele tem poder para fazer a tua vida virar ao avesso. Mas ele provou da morte. E a morte já não pertence a ele. Porque até mesmo a chave da morte ele tem. Mas também tem a chave da vida eterna para aquele que neles crê. E o 18. Maria Madalena foi no Senhor discípulo que virá ao Senhor e que lhe disseram isto. E começaram a falar, Senhor, mestre, atônito, simplesmente alegre com aquela situação para Maria, Simão, Pedro, os discípulos, Maria Madalena, a mãe, era felicidade, porque ele fez a obra, ele é a obra, nós somos vasos escolhidos de Deus para te entregar a mensagem, ele é a palavra, ele é o verbo, ele é a carne, ele é o nosso Salvador, ele é o próprio dono da vida, ele tem o dom da vida, ele tem o dom da morte, ele tem a chave do inferno. Cuidado com as palavras que tu falas sobre o rei, porque o rei também resolve problemas, porque o rei Jesus vai ter ao Pai, e ao Pai, ao Filho, até que chegue em você, em nome
de Jesus. Porque muitos momentos da sua vida, você já dá como cancelado. Não consigo, não fala isso. Isso serve para você e para mim e para nós, né, Simão? Nós somos humildes, né, Simão? É porque ainda não chegou pessoas que falam a tua língua e a nossa, né, Simão? Porque a nossa língua é diferente, né, Simão? Ali, por quê? Ué, nós não discriminamos ninguém, falando de Deus, tá bom. Porque aqui nós conhecemos, continuando, gostamos de ouvir, aprender, dons de profecia, entregar para nós, né? Coisa que vem de Deus. Mas uma coisa eu vou dizer, por que tu está desistindo? Por quê? Por que tu desiste, decanta lá? Por quê? Clamar-te-ei, te anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Entrega seus caminhos no pé do Senhor. Entrega a sua vida nos caminhos do Senhor, porque Ele lá do céu te ajudará. Ainda que tu não o veja, Ele está te vendo. Amém? Até aqui em nome de Jesus. Decanta lá. Passa a paz da revelação em nome de Jesus. E obrigado por este culto. Deus Pai, é glória ao Pai, Deus Filho, glória ao Filho, Deus Espírito Santo, glória ao Espírito Santo, mas graças a Deus que Deus nos deu a vitória, é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Deus está te dando saúde aí, viu, meu irmão? Tá? Te dando, renovando todo o seu corpo, te dando, aleluia, mantimento, viu? Entregando a sua esposa os dons para seu casamento, a eternidade viver, e Deus manda parar, entregando a chave para sua irmã, para seu Beto, para a Betânia, de ficar firme na palavra de Deus em qualquer lugar que ela tiver, que Deus tem muita bênção para ela. Tá, meu irmão? E te dando saúde e seu rosto agora, as pessoas não podem ver você cansado, mas seu rosto vai aparecer como o de Moisés, com a luz. Soltou na terra, vamos ver, tá? Tá, meu irmão? Amém. E tem mais duas revelações para entregar. Uma é para você, Lu. A empresa aí diminuiu as vendas, mas Deus manda te falar que Ele está preparando um local que você tem pedido aqui da Ação do bairro São Pedro. São Pedro. Deus está preparando um outro local para que seu comércio siga em frente. Amém? E um recado é para uma mãe que pede Simão, uma mãe grávida, pedindo oração Simão, que está tendo muita deprimição em sua gravidez. Deus tirou esse demônio e te entregou a vitória. Em nome de Deus, Simão. Vai terminar. E Amém. é só madrugada, só amanhã. Essa cortina alta aí, né? Hoje é seu dia, madrugada é eu, amanhã é eu. Hoje, mas vai estar tranquilo, Simão. Ah, é. Simão trabalha todo dia, né? E eu não tenho medo da Bíblia, não. É legal. É um livro, quando você começa a ler, que te dá mais sabedoria que na terra, né, Simão? E ele está aqui de madrugada, amanhã, de manhã, de tarde, de noite. Ele trabalha aqui todos os dias. Eu, um dia sim, um dia não. Mas também trabalha lá embaixo, trabalha quem dá lugar, né? Tanto no coração como na alta, nas alturas e onde for. Amém? Em nome de Jesus. Vamos terminar o culto? Em nome de Jesus. Até aqui essa oração. Ó Deus eterno, Deus de graça, Deus tremendo, decanta labassubri andaraia. Nós terminamos o culto dessa noite e que o Senhor traga a vitória e as bênçãos para todos aqueles que creram na palavra e aqueles que necessitam de ajuda. Amém? Vamos pedir a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor. Está terminado o culto em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Vamos colocar aqui.